seja bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa série Segredos da Consultoria. Eu sou Ana Vargas e eu ajudo você a construir uma carreira lucrativa com consultoria. Tudo bem? Hoje eu escolhi um conteúdo especial que é justamente assim para ajudar você a destravar, né? E agilizar a sua rotina de trabalho, porque eu sei que isso é um negócio que todos nós queremos como consultores, né? Eu percebo que uma das principais queixas, né, que os nossos colegas consultores têm é exatamente isso, assim, é de organizar as rotinas de trabalho, né, de saber equilibrar e priorizar, às vezes assim, dentro do tanto de coisa que tem para fazer, né, por onde começar, né, como documentar melhor, como organizar as coisas, isso tudo às vezes se torna até sufocante para a gente no nosso dia a dia. E quando nós escolhemos ser consultores, eu tenho certeza, tá? Eu até queria ouvir de você, comenta aí para mim. Mas eu acredito que todos nós queremos qualidade de vida. Muitos de nós saímos da CLT em busca de uma vida mais leve, né? Uma vida com mais sentido, fazendo o que a gente gosta. Então a gente não quer ser sufocado, né, com a loucura de viver assoberbado, desesperado. E um caminho para isso é a organização. E às vezes, né, por que isso acontece com a gente? Porque a maioria de nós não tem problema de ser desorganizado. Eu acredito que o que acontece com a gente é que a gente, por ser, vamos dizer, a maioria de nós, consultores sozinhos, às vezes a gente não tem uma estrutura grande, a gente faz muitas coisas, a gente abarca muitas funções. Então é difícil para nós conseguir fazer tudo com maestria. Então a gente tem que escolher, a gente vive apagando incêndios. Apesar de, às vezes, até, eu falo isso por mim, a gente sabe fazer as coisas muito bem e não sabe por onde começar, porque todas as crianças estão chorando ao mesmo tempo, não sabe quem que vai levar a chupeta primeiro. Então, visando ajudar você a resolver esse problema, que eu pensei nesse conteúdo hoje. Fica comigo até o final, que eu espero que eu possa te ajudar, né, a dar uma melhorada na sua semana, que você possa pôr isso em prática. Eu pensei em dividir em 3 etapas, que eu acho que fica mais fácil quando a gente divide em etapas simples. Então, a primeira é mapear, a segunda é padronizar e a terceira é automatizar. Eu vou explicar cada uma delas então, tá? Quando eu estou falando de mapear, eu não estou querendo complicar a sua vida, não. A minha ideia aqui é pensar nas coisas mais relevantes, tá? As coisas que podem, vamos dizer, gerar impactos para você. Vamos pensar no que vai gerar impactos e que é importante, relevante para a sua consultoria. Eu vou sugerir 4 coisas para você pensar, tá? Para a gente ser bem focado. Número 1, pensa nas coisas mais recorrentes, aqueles problemas recorrentes. Aquele negócio que sempre você está tropeçando nele, sabe? Que é a pedra do seu sapato. Aquele processo que te incomoda. Esse aí, você talvez já até lembrou dele. Anota aí. É o processo que você vai pegar de primeiro. Assim. Um outro problema que você tem que focar e assim, entrar de cabeça são as reclamações de cliente. Se você não tem uma maneira de mapear e guardar, registrar reclamações de clientes, você devia ter. Isso é um tipo de coisa assim, muito relevante para nós consultores. Então, cria uma tabela, um Excel, cria um banco de dados simples e anota tudo. Quem foi, qual é a reclamação, o que se tratou, qual foi a tratativa que você fez. Guarda isso, vale o ouro, tá? Outra coisa, um critério importante para você priorizar é problemas com efeitos financeiros. Os problemas que têm efeitos financeiros, eles são assim, muito importantes, porque eles podem te dar prejuízos grandes, né? Tem problemas que não têm efeitos financeiros diretos. Todos eles podem ter algum efeito, mas os que são maiores, esses aí são os que você tem que priorizar primeiro. O que seriam com efeito financeiro? Por exemplo, multas, penalidades contratuais, né? Por exemplo, retrabalho, dependendo do retrabalho, é um efeito grave financeiro que você tem que pensar. E eu diria o terceiro aqui, eu vou elencar, ele é meio assim, um negócio que é até meio subjetivo, mas que você vai me entender na hora. Que são os problemas ultra desgastantes e difíceis de resolver. Tá. Tem coisas que você vai saber do que eu estou falando, que são muito difíceis de resolver e desgastantes. Às vezes é um cliente difícil, às vezes são negociações difíceis que envolvem terceiros. E esses problemas aí talvez seriam os principais, né? Por quê? Porque esses aí são os que mais vão te desgastar. Então, eu diria que se você tivesse que mapear, né, escolher, pegar esses 4 blocos aí, talvez seriam os primeiros que você devia escolher para, vamos dizer, resolver
para atacar logo, vamos dizer assim, o que tira o seu sono e atrapalha, vamos dizer, engessa você. Pega esses 4 blocos aí, problemas recorrentes, chatos, né? Reclamações, problemas com efeitos financeiros maiores e os problemas desgastantes. Porque esses aí, se você tirar da sua frente o quanto antes, eles vão assim, ó, exponenciar, você vai fluir muito mais nos seus trabalhos e vai te desgastar muito menos. Quando a gente pensa em destravar, é exatamente isso que a gente quer fazer. É como se você tivesse um caminho e ele estivesse cheio de pedras. E toda vez que você pisa naquelas pedras, você tropeça, você não tem agilidade. Se você tem um carro, você não consegue andar numa avenida cheia de pedras, cheia de buraco. Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar essas pedras. E essas pedras são essas coisas. Você não consegue agilizar o seu trabalho. Por mais que seja desgastante, vai valer a pena você tirar essas coisas mais chatas da frente. Escuta o que eu estou falando. Então, se você mapear essas coisinhas, essas pedras do seu sapato, e você conseguir, vamos dizer, atacar algumas delas, às vezes vai por blocos ou lista, faz uma priorização das piores e já mata as piores, as mais chatas. Se você fizer isso, garanto você que já vai começar a ficar bem mais aliviado. E o segundo ponto seria padronização. O que eu quero dizer com isso? Eu explico. Quando a gente padroniza, não é só você pegar uma rotina e determinar um padrão, mas simplificar também. Porque quando a gente padroniza, a gente reflete, a gente repensa. E às vezes a gente consegue pegar uma coisa que a gente estava fazendo dando uma volta enorme, fazer ela de forma melhor e mais rápida. Quando a gente senta para refletir na forma que a gente faz as coisas, a gente descobre às vezes caminhos mais rápidos, maneiras mais eficientes. Então, porque muitas vezes no nosso trabalho, a gente sabe que é assim. A gente vai fazendo as coisas, a gente vai intuitivamente desenvolvendo até o nosso trabalho. E depois, vale dar uma repensada, para a gente afunilar, ficar melhor, mais eficiente. Então, padronizar é um exercício de eficiência. Mas aqui é importante deixar bem claro que eu não estou falando de normas, não. Eu estou falando de você pensar em como que você faz o que você faz e como que você pode melhorar, agilizar, para que isso torne o seu trabalho melhor, mais rápido, mais eficiente, mais leve, mais simples, mais eficaz. Você vê uma coisa que você pode fazer com isso aí? Por exemplo, vamos supor que você já faz um processo. Aí você descobre, nossa, estou fazendo muito nessa etapa do trabalho aqui, eu estou usando, sei lá, estou fazendo muito isso, uma etapa do trabalho, eu digito isso aqui. Será que tem uma ferramenta que eu podia usar para fazer mais rápido? Será que isso que eu estou fazendo manualmente não podia usar o Excel? Será que eu não podia, de repente, delegar isso para um colega, que ele já faz metade desse processo, ele podia fazer tudo? Então, você acaba refletindo, pensando. Algumas formas de padronizar é usar templates, formulários, né, padronizar a forma que as coisas acontecem. Isso facilita muito na delegação, se amanhã você tiver uma equipe, o acompanhamento. E quando você começa a padronizar, você pode investir seu tempo nas coisas mais difíceis, porque aí, vamos dizer assim, a sua hora começa a valer mais. Você para de gastar tempo com coisas que não são, vamos dizer assim, tão estratégicas, seriam mais mecânicas. E aí você começa a fazer mais as análises, que é bem mais legal. Além disso, quando você gasta um tempo com a padronização, você reduz risco de redundância, que é 2 pessoas fazerem a mesma coisa, que é perder dinheiro também. Você reduz custos. E é muito importante, tá? Se você está pensando já em começar a construir uma equipe de trabalho, não comece a contratar gente se você não sabe, ainda não tem o como a sua consultoria funciona ainda definido. Porque você vai jogar uma pessoa para trabalhar com você e essa pessoa vai chegar lá, muitas vezes inexperiente, e vai começar a fazer as coisas tudo assim, loucamente, né? Sem critérios, sem padrão. Bom mesmo é quando você tem um formato de trabalho, um padrão, já tem, vamos dizer, uma metodologia, nem que seja básica, tá? Porque às vezes quando a gente pensa em metodologia, a gente complica. Então, às vezes você pode ter uma metodologia simples, usando planilhas, né, procedimentos assim, você digita na planilha, depois você faz isso. E aí, você tendo o básico, depois você pode ir aperfeiçoando o básico, tornando ele mais sofisticado. Mas o importante é como se fosse, assim, vou dar um exemplo de um processo simples, fazer um café. Como é que você faz café? Tem várias formas de você fazer um café.
né? Mas fazer o café é um processo. Então você pega o pó, você vê quantas colheres você usa, você coloca no coador, você ferve água, você joga a água no coador, depois você... Não é um processo assim, é um processo. Então o seu trabalho de consultoria também vai ter alguns processos dentro da sua consultoria. E à medida que você for, não, você pega o formulário A, você usa o formulário A nessa etapa aqui. Nessa outra etapa, você preenche a planilha B. Então, à medida que você vai criando essas coisas, mesmo que você não consiga fazer tudo, as coisas que você usa mais, lembra que eu falei, assim, principalmente também as coisas mais que estão toda hora esbarrando no seu trabalho, que são mais repetitivas, isso vai te dar, assim, uma capacidade de, vamos dizer, exponenciar, de você não ficar toda hora refazendo as coisas, de não perder muito tempo. Você vai ter muito mais agilidade nos seus trabalhos de consultoria. Agora, o terceiro ponto que eu queria propor, que é automatizar, ele é um ponto, assim, super, assim, interessante e que ele, talvez para alguns isso ainda está mais adiante, mas ele, às vezes, assim, tem algumas formas de você fazer isso mais simples do que parece, né? Então, como tornar as coisas mais automáticas? Eu vou te dar algumas ideias. Normalmente, para automatizar, a gente tem que usar ferramentas. Mas a ferramenta não faz tudo sozinha, não. Esse que é o ponto. As pessoas acham que para automatizar, elas precisam de uma ferramenta, assim, poderosa. Mas qualquer ferramenta que você contratar, que automatiza, assim, ela precisa da sua configuração. Você tem que saber o que você quer. E é aí que está o problema da maioria das vezes, das pessoas. Né? Que elas querem ferramentas achando que a ferramenta vai resolver o problema sozinha. Então, você está vendo como é que você precisava ter todas as etapas anteriores? Pensar no que você faz, né? Então, o que você deveria fazer, em primeiro lugar, né? Pensar no que você faz, como você faz, e aí ver se tem alguma ferramenta que pode agilizar alguns processos repetitivos, para você não precisar fazer eles do zero. Um exemplo de ferramenta que a gente pode usar, que é bem eficaz, por exemplo, são algumas ferramentas de e-mail. Né? Às vezes, por exemplo, quando você tem essa questão de contatos com clientes via e-mail, você já pode, por exemplo, na fase da padronização, ter e-mails padronizados para algumas fases dos seus contatos. E-mails de boas-vindas, e-mails quando você fechou uma proposta já meio padronizado, você pode ter um e-mail de cobrança, você pode ter um e-mail pedindo dados cadastrais, e-mails para acompanhar uma proposta, e-mails para acompanhar um relatório final. Você pode ter e-mails de conteúdo quando você quer mandar para sua lista de contatos, algum artigo. E aí, para você enviar esse e-mail de forma automatizada, existem ferramentas. Algumas são gratuitas, que você vai lá e parametriza elas, cria suas listas, né? E aí cada uma tem uma forma de parametrização, por isso que eu te falei que você tem que saber o que você quer. Quando você parametriza essas ferramentas, você determina qual é o fator que vai determinar o momento que ela vai enviar esse e-mail. Se é uma data, se é um fato que vai acontecer, e aí ela vai enviar esses e-mails para essas pessoas que estão na sua lista. Sem você precisar ficar monitorando diretamente, você só vai monitorar os resultados. Isso é muito interessante e é um negócio que, vamos dizer, tira aquela responsabilidade de você fazer, você só vai acompanhar, mas você sempre tem que acompanhar. Né? Da mesma maneira, tem, por exemplo, alguns sistemas financeiros que permitem, por exemplo, se você autorizar, se você achar que vale, eles acessarem a sua conta bancária e puxar os dados da sua conta e aí você só concilia. Tem pessoas que gostam, isso é mais automatizado. Eu já fiz até um conteúdo que está exclusivo para o pessoal do canal do Telegram, falando sobre como usar o Trello para gerenciar a sua lista de contatos. E o Trello, ele tem como você, vamos dizer, criar alguns mecanismos básicos de automação lá. Por exemplo, ele te avisar quando você tem muito tempo que você não fala com o seu contato. Ele consegue, por exemplo, se eu não me engano, é o Zapier, tem umas ferramentazinhas, If This Then That, que são as ferramentas de automação simples, que consegue, por exemplo, pegar alguns dados das redes sociais e jogar para a planilha. Então, dependendo, você consegue pegar um contato, uma pessoa que mandou um e-mail para você e entrar no board do Trello ou do Notion. Então, tem muita coisa que dá para você fazer, mas você tem que saber o que você quer fazer. Então, para construir automação, antes você tem que ter o seu modelo de trabalho, a sua metodologia, você tem que pensar como você quer, vamos dizer, ter o seu funil de contato com o cliente, entende? Mas é uma coisa super legal, mas primeiro você tem que desenvolver as outras etapas. Então, só para recapitular, eu estava falando aqui sobre 3 segredos para destravar a sua rotina de trabalho. E eu falei de 3 coisas, né? Mapear, padronizar e automatizar.
Quando eu falei de mapear, então, eu estava falando de pegar as coisas mais complicadas, por quê? Porque se a gente não tem muito tempo, eu pego logo as coisas que me incomodam mais. Então, aquelas pedras no sapato, os problemas que me incomodam mais, as reclamações, coisas que podem me dar prejuízo, e eu mapeio primeiro. Depois eu padronizo tudo que eu puder, porque aí quando eu padronizo, já tenho, vamos dizer, meu trabalho todo mais organizado, eu posso ir para a terceira etapa, que é a automatização. Né? Então, é claro que para automatizar, eu teria que já ter as outras etapas, né, feitas primeiro. Talvez você já esteja nessa fase da automatização, talvez não. Mas eu falei para que você possa saber que é possível, mas já tenha mais ou menos vamos dizer, um plano para seguir. E quero te incentivar a fazer isso, porque isso vai valer a pena, né? Se você é consultor já há mais tempo, há menos tempo, investe nisso, investe na sua própria consultoria, cuida, arruma a sua casa, para que você possa exponenciar. Porque é muito difícil você poder atender muitos clientes com qualidade de vida, né? Tendo um estilo de vida legal como consultor, se você não tiver, assim, vamos dizer, a estrutura do seu escritório bem organizadinho, né? Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com você hoje, para te incentivar, né, a ser um consultor excelente, né, e lucrativo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, comenta comigo o que você achou, né, e compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar, né, porque aqui no final das contas a ideia aqui é ajudar o máximo possível de pessoas a serem consultores, né, lucrativos, né. Eu desejo a você uma excelente semana e muito sucesso.